O convidado desta semana é uma pessoa de destaque, tanto no cenário nacional quanto local, com passagens pelo futebol de campo e futebol de salão. No futebol de salão, ele teve passagens por 3 países: França, Itália e Grécia. Conquistou várias competições de várias categorias. No Clube Cabo Branco, por incrível que pareça, onde ele começou, nunca foi treinador. Dentro do campo, ele atuou como observador de clubes importantes do cenário nacional, entre eles o São Paulo Futebol Clube, o tricolor paulista. Na Paraíba, ele é professor de Educação Física do Colégio Marista e também tem desenvolvido um projeto para o pessoal do Marcha, inclusive com organização de eventos. Eu falo com ele, o professor Paulo Mendonça. Paulinho, prazer imenso receber a gente aqui no Cidade Esporte. Prazer é todo meu, né? Agradecer já ao convite, né? E estamos aqui para a gente bater um papo sobre o nosso futsal, a competição de marcha que começamos a organizar ano passado. É sempre uma satisfação poder falar da modalidade que eu amo, que eu comecei desde 6 anos de idade e principalmente no clube do meu coração, Aqui no que é o Cabo Branco. Esporte Clube Cabo Branco. E agora você está com um projeto, né, desenvolvendo o Master. Como é que é isso? Nós tiramos do papel, na verdade, né? Desde o ano passado, quando demos início ao Futsal Master Cup, a princípio era para equipes da Grande João Pessoa e uma surpresa positiva, vieram equipes do Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte. E daí a gente tirou muita gente do sedentarismo, né? E hoje o evento já conta com 42 equipes pré-inscritas, né? Que acontecerá em novembro na nossa capital, de 19 a 22. E demos início, né, a que chamamos de treinamento personalizado para atletas master, né? E o Clube Cabo Branco abriu as portas para esse projeto. Queria já, de antemão, agradecer ao presidente Giba, né? Foi muito solícito e estamos aí. Vamos. E nos teus eventos, que no caso agora é a edição de 2026, vem aí muita gente importante do cenário nacional, né, internacional. Muitos campeões do mundo, né? Ex-campeões do mundo. Ortiz será o nosso embaixador, né? Um gentleman, uma pessoa formidável. E quando recebeu o nosso convite, prontamente aceitou, né? Ortiz é pai de Léo Ortiz, né? E vão ter outras surpresas aí. Tomara, tomara. Quem é flamenguista sabe quem é o Léo Ortiz. E o que mudou com o futebol? Depois dessa sua passagem pelo futebol europeu, 3 países, como é que você analisa esse momento? Acho que o futsal ele mudou bastante, né? Em todos os sentidos. Tanto a evolução da parte física e tática, como nos investimentos, né? Acho que o nosso futsal tá caminhando aí bem, né? E claro, nós que somos profissionais da modalidade, a gente sempre quer o melhor, porque quando o nosso futsal cresce, os profissionais também crescem juntos, né? Falando da nossa Paraíba, nós das categorias de base até sub-14, nós estamos sempre chegando entre os 4 melhores do Brasil. Isso é bacana. Né? Entre essas experiências que você teve, Paulo, qual foi a maior dificuldade, você como brasileiro, viver por lá? A primeira vez que eu saí foi para a Itália, né? No início, o que mais... a dificuldade maior foi a saudade, na verdade. Mesmo já com quase 40 anos, mas a saudade aperta, né? E você quer ficar muito próximo à família e a família está distante. E a língua. O choque cultural. O choque cultural é inexplicável, né?
É totalmente diferente do nosso país, né? Então, a gente aprende bastante, né? E eu dou graças a Deus, né, e ao futsal por ter me proporcionado essas experiências, né, na Itália, na França. Na França nós fomos acho que os precursores de jogadores estrangeiros. Uhum. Porque eu levei, além do meu preparador físico, levei mais 8 jogadores paraibanos, né? Conseguimos ganhar a Liga Francesa, né, e perdemos a Copa, né? Mas naquele período não tinha limite de estrangeiro por equipe. Sim. Né? E daí, após a nossa ida, no ano seguinte, na temporada seguinte, 2010, 2011, limitaram o número de estrangeiros. Essa foi a experiência mais marcante? Foi porque a gente conseguimos o objetivo, né? Na Itália, eu me senti melhor na Itália, né? A cidade pequena, com 25 mil habitantes, né? Um povo muito acolhedor, né? E era uma equipe muito familiar, Uhum. entendeu? E isso minimizou a saudade da família. E talvez até a culinária, né? A culinária A é massa. espetacular. O futebol brasileiro ainda forma muitos jogadores e treinadores talentosos ou a gente tem perdido um pouco esse ritmo, esse espaço? Eu costumo dizer que nós estamos numa entre-safra, né? Eu acredito que agora, nesse ciclo para 2030, acho que nós vamos formar uma excelente seleção. Os treinadores brasileiros perderam um pouco de espaço, tá? Para treinadores estrangeiros, principalmente portugueses, né? Mas eu acho que isso é passageiro. Eu acredito que com a escola para treinadores, eu acredito que vai voltar a ter mais opções de treinadores, né, nacionais. Inclusive um pupilo seu, né? O Pedro Lima, lateral direito, está lá no futebol inglês. É muito cotado para estar na próxima Copa do Mundo. Eu acredito que Pedro Lima seja um dos laterais que vai ser testado, né? É um menino excelente. Quando eu cheguei no clube, Pedro Lima tinha 11 anos e trabalhou comigo até 15 anos. E em seguida ele foi para o Sport. A gente vai para um breve intervalo. Na sequência tem mais Paulinho falando sobre a sua história dentro do futsal, dentro do futebol paraibano, também no Cidade Esporte. Fica aí que a gente volta já já. Voltamos com o Cidade Esporte, ao meu lado o Paulo Mendonça, conhecido como Paulinho, treinador e professor de Educação Física da modalidade futsal e também do futebol de campo. Paulinho, diante de todo esse contexto, o futebol brasileiro está atrasado para o europeu? Nas duas modalidades. Não, eu falo com mais propriedade com o futsal. Futsal, nós tivemos sempre boas seleções, né? Eu acho que nós estamos no topo, né? No futebol, como eu te disse, estamos numa entre-safra, mas eu tenho certeza que logo, né, a nossa seleção vai igualar com as melhores seleções europeias. O que a gente está faltando para igualar? Eu acho que um trabalho de base mais metodológico, né? Acho que a gente deveria criar a nossa própria metodologia, como a Espanha faz, né? Não só com o futebol, com o futsal. Eu acho que falta um pouco disso na nossa cultura do futebol. Como é que você lida hoje com essa geração que está muito digital? Ela está dispersa em relação à nossa geração, à nossa faixa etária? São momentos bem diferentes, né, Pedro? E hoje a tecnologia, tanto ela ajuda como ela atrapalha, né? E já saíram pesquisas científicas aí falando sobre o uso do aparelho móvel
que diminui a capacidade de concentração e de tomada de decisão do atleta. Qual a melhoria para a gente trabalhar, para os professores de educação física que acompanham você, tem essa referência, para se ter essa metodologia de mais sucesso? Estudar, né? A gente precisa estudar, não podemos parar de estudar, né? As coisas mudam com muita velocidade e a gente tem que estar sempre preparado, né, para entender cada momento. E nesse caso desse estudar, o que é que está pesando mais nesse momento moderno hoje, que a gente ter essa concentração, esse trabalho técnico-tático, principalmente quando a gente compara com o futebol europeu, dessas metodologias, pelo contato que você tem com o pessoal fora do país e outros estados em específico? É justamente o que eu vinha comentando, Pedro. A gente precisa ter uma metodologia de trabalho, né? Vamos dar o exemplo da Espanha. As equipes já começam a treinar desde da base, né? E vai até o profissional. Então, um treinador de uma seleção espanhola, por exemplo, ele já tem um pouco menos de trabalho. Sim. Né? Porque os métodos são parecidos. Claro que existem as suas especificidades. Cada treinador, um gosta de jogar um 4-3-3, outro gosta de 4-2-4, que não, enfim, né? Aí depende de treinador para treinador. Eu acho que falta essa organização, mas acredito que a gente vai conseguir chegar. Então a padronização, por exemplo, o Barcelona, no caso do campo, ele tem uma padronização da menor categoria de base até o profissional. E isso vai sendo só trabalhado. Então é o que falta no futebol brasileiro específico. Acredito que sim. Acredito que seja uma ferramenta importante para criar um padrão. Para criar um padrão. E no futsal? Eu acho que o futsal é da mesma maneira. Né? O que está acontecendo muito, não só no futsal, é a especialização precoce, que isso aí é um tema, se a gente começar a falar, tem muita coisa. Ainda tem muito aquela história da base, que quem vem muito forte do futebol de salão sai bem no campo? Ah, certeza absoluta. Certeza. Acho que o jogador de futsal, ele pensa mais rápido. Né? E eu acredito que todo clube de futebol deveria ter um futsal forte também. É o que o Palmeiras faz hoje. Tá? Ele tem um futsal forte, consequentemente o futebol vai ser forte. Né? Eu acho que o Palmeiras é um bom exemplo do que nós acabamos de falar. Entendi. Agora, analisando também por outro aspecto, com relação ao próprio futebol de salão. Na Paraíba, a gente perdeu o nosso espaço para o cenário nacional ou não? Temos aí o trabalho de você, tem o do Amaral. Como é que está esse momento do futsal paraibano? Eu acho que até 14 anos nós estamos bem. Tá bem. Né? Nós somos referência no Brasil. A prova é tanto que os clubes saem para a Taça Brasil e ganha, né? Perde uma final, mas está sempre chegando, sempre chegando. Então hoje eu acredito que o nosso estado ele é referência hoje no Brasil com relação a isso. Né? Do sub-14 para cima, a dificuldade vai aumentando, né? Porque a maioria dos garotos, né, sonham em ser jogador de futebol de campo. Entendi. As equipes de destaque hoje, Cabo Branco, a PCF, a ABB, do Amaral a também, PB de Amaral, Meninos da Paraíba. Meninos da Paraíba, que é de né, vocês. Faz um excelente trabalho, Cabo Branco. O Campestre faz um bom trabalho também na Campina Grande. Né? O Sertecon de Patos foi campeão recentemente no Sub-16. Bem lembrado. Né? Então, como estou te dizendo, o nosso futsal é rico. Como fortalecer então o feminino? O feminino teve um campeonato ano passado que já foi com bastante equipe. Né? A gente precisa quebrar ainda alguns paradigmas, né? Aos pouquinhos a gente está conseguindo com relação ao feminino. Ainda existe um certo preconceito, né? Mas tem também excelentes profissionais, aí posso citar uma delas que faz um trabalho que, para mim, de excelência, que é Gleide, Sim. Gleide Costa, né? Tem outras Bruno Escobar, que foi fazendo trabalho com o feminino também, no futsal. Então acho que tá melhorando. Inclusive o futebol feminino a nível nacional deu um salto, né? Foi. E a gente espera que a Copa do Mundo no próximo ano, né,
melhore mais ainda, os clubes se estruturem mais. Com certeza, bem lembrado isso. E aqui pertinho, hein? Recife tem jogo. A gente está muito próximo de Recife, nesse sentido das rivalidades, porque também lá tem grandes clubes de tradição, né? O esporte, os No futsal, nós estamos perto. Tá perto? No, Eles roubam muitos jogadores da gente aqui, bastante. O próprio teu Pedro também saiu daqui e foi para lá. Pedro saiu daqui, foi para o esporte, depois de rodar em alguns clubes, né, recebendo vários nãos. Né? Não é fácil, né? Muita gente acha que qualquer um pode ser jogador. Ou, não só do futebol, um esportista de alto rendimento. Mas o percurso é dolorido. Com certeza. É dolorido e você tem que ter paciência para passar processo por processo, né? Porque senão teríamos quantos Pedro Lima, né? Teríamos quanto Matheus Cunha, quantos? Que saiu daqui do Cabo Branco. Exatamente. Vamos para o intervalo, na sequência tem mais. Aqui Paulo Mendonça falando sobre a sua carreira, falando sobre o futsal e o futebol de campo. Fica aí que o Cidade Esporte volta já já. Voltamos com o Cidade Esporte, ao meu lado, Paulo Mendonça. Ele é professor de Educação Física, de escola particular, de clube, com a grande experiência no futebol europeu, também aqui no futebol da Paraíba e multicampeão com várias categorias. Além de ter tido o pai que foi treinador do Botafogo, Mendonça, né? E acho que... Filho de peixe, peixinho, é? Meu pai, ele acreditava que o esporte era uma ferramenta muito importante na educação e nos criou dentro do esporte. Eu e meus dois irmãos, né? Eu fui para o lado do futebol e meus irmãos o handebol, né? E hoje as netas, minha filha, minhas sobrinhas, tá indo no mesmo caminho, graças a Deus. Bacana, que bacana. O futebol está cada vez mais físico ou ainda há espaço para um talento individual para decidir os jogos? Eu acho que o talento individual ele decide jogos. Decide? Né? Decide. Agora o aspecto físico hoje está predominante no futebol. A última Copa do Mundo ficou um pouco evidente isso. Né? Falam muito em intensidade, né? O jogador não tem intensidade. Mas a intensidade eu acredito que a gente consiga melhorar a parte física. Difícil é você melhorar, né, a parte técnica de quem não tem tanta técnica. Então isso aí é mais demorado. Esse teu olhar foi um olhar mais apurado depois da passagem do São Paulo quando você era observador ou foi agora? Certeza. Foi uma experiência muito rica, né, em todos os sentidos, porque eu comecei a entender como é que funciona os clubes profissionais fora do nosso eixo aqui do Nordeste. É isso que eu ia te perguntar. Olhando para o eixo do Nordeste, como é que você tem essa sensibilidade? Tivemos na minha opinião, uma melhora grande nos clubes. Os clubes estão mais atentos para a base. Uhum. Né? Então, acredito que esse exemplo foi muito bom. Né? Os clubes do Nordeste aqui já estão investindo bastante na base. Bahia, né? O Sport, né? Ceará e Fortaleza se estruturando, além de clubes desconhecidos, né? Que viram SAF e começa uma estruturação na base. O Retrô de Pernambuco é um exemplo disso. O Retrô é outro exemplo, né? E aí, se você tem uma base forte, você vai conseguir ter um futebol profissional forte, que muitas vezes os clubes nem querem, alguns. Sim. Né? Vendem os jogadores antes mesmo até de se profissionalizarem. É verdade, né? É verdade. Eu só acho que muitas vezes o jogador está saindo muito jovem do Brasil. Né? Aí eu vou usar as palavras de Ronaldinho Gaúcho. Ele diz que o jogador não cria casca. Por exemplo, na seleção brasileira. Então, antes de jogar na seleção, ele já foi vendido por milhões, né? Sai muito cedo do Brasil, né? E aí é uma série de fatores. Você precisa ter uma estrutura muito grande para poder aguentar o tranco. Então reduzimos
à distância dos grandes centros do futebol brasileiro. Acredito que sim. Essa etapa do futebol nacional, dessa safra que a gente está tendo, por que você acredita que vai ser melhor do que essa última que teve na Copa do Mundo nos Estados Unidos? Pela quantidade de jogadores que deixaram de ir para a Copa. Né? Alguns por lesões, né? Outros porque eram novos. Né? Nesse contexto todo aí, a gente precisa entender que o nosso ciclo para a Copa do Mundo ele foi muito conturbado, muita mudança de treinador, então, consequentemente, mudança de mentalidade. Eu acho que agora a gente vai conseguir se organizar. Tivemos 7 lesões de jogadores que iam ajudar bastante a nossa seleção. Estevão deles, Rodrigo, o Wesley, o lateral. Então, acredito, foi um contexto. É mais uma questão de tática ou uma questão de gestão de pessoas? Para você, para isso evoluir cada vez mais? Eu acredito que as duas coisas, né? As duas coisas. Eu acredito que sim. Você necessita ter uma boa gestão de pessoas, que isso aí, o nosso treinador é um expert, né? E também precisamos entender a parte tática. Agora, a gente não pode fugir da nossa essência, né? Porque hoje, com o aumento da capacidade física, consequentemente, os espaços dentro do campo ele diminui. Então, a gente precisa de jogadores de drible, que quebrem linhas, para a gente poder, né, e atacar. E aí volta o nosso futebol raiz, né, digamos assim. Você falou de treinador e tal. E aí, quem são os treinadores que fizeram influência para o Paulo Mendonça, principalmente nesses últimos 20 anos? Primeiro, foi meu treinador aqui no Clube Cabo Branco, Zé Rui. Né? Muitas coisas que ele fazia, né? E eu sempre fui curioso. Né? Fernando Ferretti, né? Um dos maiores treinadores do mundo, que eu tive o prazer de treinar com ele 3 meses na Perdigão de Santa Catarina. Né? E teve um que não tem nada a ver com futebol. Quem? Alberto Jorge Mendonça Tim Maia, do handball. Handball. Então, já naquela época, colégio 2001, que eu joguei também handball, Tim Maia já fazia gestão de pessoas. E aprendi muito com ele, muito. Quem faz hoje diferença no futebol nacional e internacional? Principalmente, assim, que chama a atenção, que hoje, de renome, Paulinho diz assim, cara, esse cara é 10. Jogador? Jogador e treinador. Treinador, no futebol hoje eu gosto muito do trabalho de Abel Ferreira. Do Palmeiras. Né? E jogador, eu gosto do jeito que Estevão joga. Por quê? Eu acho que é o jogador atrevido, tá? Que dribla com velocidade, né? Eu acho que vai ser um jogador muito importante na Copa de 2030. Dentre essas experiências, qual foi o local marcante para o Paulinho? A minha primeira ida para a Itália. A cidade se chamava Conversano, na província de Bari, uma província de Bari. E eu tive que rever os meus conceitos. Foi um aprendizado importantíssimo para mim, como pessoa, principalmente. Né? E você chegar num local, você vir de outro país e você ser bem acolhido, né? As pessoas entenderem o que é que você quer. Nós passamos um mês sem perder uma partida, né? Demorou um pouquinho, mas depois fluiu. E o trabalho, porque eu era uma equipe semi-profissional e eu tinha na minha equipe barbeiro, jardineiro, limpador de vidro, e todo mundo sentava na mesma mesa, comia a mesma comida, ia para o mesmo restaurante. Então isso para mim foi fantástico. Fantástico. Paulinho, quem quiser saber mais da tua carreira, saber mais do futsal, desse teu projeto, tanto
da Copa em novembro, como também do Futebol Master, como é que faz? Quais são as redes de contato? Quem pode entrar em contato com você? Instagram, PM Treinador, tá? E lá deixa a mensagem que a gente entra em contato. Né? Maravilha. Tenho o maior prazer de... Falar de futsal para mim é uma higiene mental. É, Então, entre futsal e futebol de campo, futsal. futsal. Tá aí, então. Paulinho, muito obrigado pela sua atenção com a gente, receber a equipe da TV Cidade aqui no Cidade Esporte. Eu desejo a você boa sorte, sucesso e conte conosco nos projetos. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Obrigado, Paulinho. Falamos com ele, Paulo Mendonça, professor de Educação Física, cara que sabe bastante, tanto o futebol de campo quanto o futebol de salão. E você ficou por dentro aí da história dele e das duas modalidades. E se você quiser rever essa e outras entrevistas, dá uma chegada no YouTube, TV Cidade João Pessoa. Aproveita, se inscreve, compartilha e ativa o sininho. Lembrando também estamos no Instagram, TV Cidade JP. A todos vocês o nosso muito obrigado, um abraço e bola para frente. Tchau!